Ela, pura, inocente, ajudou um homem na estação e foi parar num castelo com um bilionário. Chovia forte naquela tarde cinzenta. Aquele tipo de chuva que parece querer engolir tudo, molhar até a alma. Clara, com seu guarda-chuva já cansado e o casaco apertado contra o vento gelado, apressava o passo para não se atrasar no trabalho. Foi quando viu um homem idoso, sentado no banco da estação, com olhos perdidos e mãos trêmulas, segurando uma pasta velha. Parecia deslocado no meio da correria. Seus cabelos brancos e desalinhados, uma barba que não via uma navalha há dias. Tudo ali exalava confusão e cansaço. Clara sentiu o peito apertar. Algo na expressão dele falava mais alto que qualquer palavra. Ela se aproximou devagar, quente o suficiente para não assustá-lo, e perguntou se ele precisava de ajuda. Ele mal falou, apenas murmurou que não sabia exatamente onde estava, nem para onde deveria ir. O frio da estação. Sem pensar duas vezes, Clara segurou firmemente o braço do homem e guiou-o para dentro de uma cafeteria próxima. O aroma de café fresco e o calor súbito trouxeram um breve alívio. Lá dentro, os olhares curiosos de alguns clientes cruzavam os deles. Esse homem parece alguém importante, mas por que está aqui, perdido? Cochichavam. Ele disse o nome entre dentes, Vitor, e quando falou, era como se a sala toda tivesse ficado em silêncio. Um nome carregado de histórias que ninguém conhecia, mas todos invejavam. Em poucos minutos, Clara descobriu que aquele homem não era um senhor qualquer. Era um bilionário recluso, famoso por sua fortuna incrível, mas quase um fantasma para a imprensa e para a alta sociedade. O tipo de homem que poucos veem, mas que está por trás dos maiores impérios. Ainda mais estranho, Vitor parecia diferente daquela imagem fria e imponente que Clara tinha pela TV. Ele era frágil, desconfiado, carregava um peso invisível nos olhos, como se fugisse do próprio. Um convite que deixou Clara atordoada. Um castelo, ele disse. Um castelo enorme, isolado, cheio de segredos. Ela hesitou, o coração disparou, a mente pediu para recuar. Mas algo dentro dela, talvez a curiosidade, talvez a esperança discreta, a fez dizer sim. Quando chegaram, a imensidão da propriedade parecia um mundo à parte. As pedras antigas do castelo, cobertas de musgo, as torres altas mergulhadas numa neblina inquietante, o som distante de corujas e o ranger do vento no vão das janelas deixavam o ar pesado. Clara sentiu um arrepio, uma mistura de fascínio e medo que a agarrou firme. Não demorou para perceber que não estava ali por acaso. Havia olhares, sussurros e aquele ar de mistério que ronda as histórias de família destruídas por escândalos nunca revelados. Vitor carecia de confiança. Clara viu sua luta, viu seu isolamento, como se a riqueza fosse uma prisão dourada. Mas pior ainda, alguém no castelo não queria Clara ali. Um rival obscuro, ligado ao passado de Vitor, começava a se mover nas sombras. O jogo não seria apenas de etiquetas caras e jantares sofisticados, mas de mentiras, traições e ameaças reais.
Enquanto caminhava pelos corredores frios, Clara sentiu a garganta fechar. Havia um segredo ali, escondido em cada quadro de parede, em cada porta trancada. Um segredo que poderia destruir tudo e todos, inclusive ela. O que aquele homem realmente esconde? E o mais urgente, será que Clara conseguiria sobreviver a essa teia sem perder mais do que a própria inocência? Ei, antes de prosseguir com esta história incrível, eu preciso fazer um alerta importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso prévio. Dá apenas uma verificação rápida no botão vermelho lá embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Eu não quero que você perca qualquer conteúdo exclusivo que vem lá fora. E já que você está aqui, deixe esse like poderoso que ajuda. E o que você acha da história? Adoro interagir com cada um de vocês. E se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário postado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O corredor do castelo parecia mais longo do que antes. Clara, com o corpo inteiro arrepiado, tentava forçar a respiração a entrar no peito. Os degraus antigos rangiam sob seus pés. Lá fora, o vento batia nas janelas como se quisesse arrombar tudo. O ar tinha gosto de pó velho e segredo mal contado. No fundo da sala, Vitor mirava a lareira, pálido, os olhos fundos, de quem não dorme há anos. De repente, um trovão cortou o silêncio. Clara sentiu o estômago virar. Um grito, agudo, brutal, ecoou pelo corredor de pedra. Correu sem pensar, tropeçando no tapete. Do outro lado da porta, tudo cheirava a medo. O mordomo, seu Rui, estava no chão. As mãos sujas de sangue, a boca aberta num pedido mudo de socorro. Mais atrás, vindo das sombras, um vulto fugiu tão rápido que Clara só viu o reflexo de olhos furiosos. "Ajuda!" ela gritou, mas sua voz sumiu, engolida pela tempestade lá fora. Vitor veio correndo, trôpego, caindo de joelhos ao lado do mordomo. Segurou o rosto do homem, dedos duros de tanto desespero. "Não me deixe, Rui", sussurrou, como uma criança perdida. De repente, uma corrente de vozes começou a ecoar pelo castelo. Empregadas cochichando, um segurança falando no rádio, outros espiando por detrás das portas. O medo ganhou rosto e fôlego. Clara sentiu que precisava sair dali, mas então ela encontrou, caída junto ao corpo do mordomo, uma foto amassada. Pegou com dedos trêmulos. O papel estava encharcado. Era uma foto velha. Ela viu primeiro o rosto de uma mulher, muito parecida com ela mesma. Os mesmos olhos, o mesmo cabelo partido. E, ao lado, um homem jovem. Era Vitor, mais novo, abraçado à mulher. Atrás deles, as mesmas pedras cobertas de musgo deste castelo. Mas algo na cena era estranho. No fundo, quase escondida, uma criança. Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Aquela criança. Ela conhecia aquele olhar. Era o seu. Era ela naquela foto. Vitor percebeu. Levantou devagar, encarando Clara como se visse um fantasma. "O que significa isso?" Clara perguntou.
mas as palavras saíram quase sem voz. As mãos tremendo, o coração disparado. O rosto de Vítor endureceu. O silêncio virou armadura. Por um segundo, tudo congelou. Só se ouvia o pipocar do fogo. Você não deveria ter visto isso. Ele finalmente disse, seco, duro. Volte para o seu quarto. Agora. Clara não se mexeu. Dentro dela, a confusão virou tempestade. O bilionário, recluso, misterioso, que ela achava ter ajudado por acaso, era pai dela? Não deu tempo nem de chorar. O vulto das sombras apareceu outra vez, do fim do corredor, apontando algo. Dessa vez, era uma arma. Chega de segredos, gritou alguém, a voz carregada de ódio. Ou todos pagam o preço. O tiro explodiu, cortando o ar. A luz piscou. Gritos ecoaram. O castelo inteiro mergulhou no escuro. No meio do caos, Clara cambaleou, sem saber quem era, nem quem confiar, nem se algum dia voltaria a sair dali viva. Clara cambaleou, o coração batendo em descompasso, enquanto a tempestade rugia lá fora. O som do tiro ressoava em sua mente, e o frio subia por suas pernas, paralisando-a. Vítor se virou para ela, o rosto pálido, como uma folha de papel, os olhos cheios de pânico. O que estava acontecendo? O seu mundo, que há poucos minutos parecia cheio de segredos, agora se despedaçava com uma força arrasadora. O vulto fugiu pela escuridão, enquanto Clara tentava processar tudo. O mordomo estava ferido. Sua mente girava entre a angústia pelo homem no chão e o mistério que agora cercava Vítor. O que estava escondido naquele castelo? E quem era realmente aquele artista da sombra que parecia determinado a fazer tudo voar pelos ares? Clara, venha! Vítor gritou, puxando-a não só para perto, mas para fora do corredor ambulante, sentindo a urgência de um pai em pânico. Clara não hesitou, correndo atrás dele. Mas o que poderia acontecer a seguir era um mistério além de qualquer entendimento. Ao saírem do corredor, a sala onde estavam se iluminou de repente. Os candelabros brilharam intensamente, quase como se a luz quisesse revelar aquilo que a escuridão tentava esconder. Clara parou, aterrorizada. Uma mulher de cabelos grisalhos e expressão severa aguardava no centro da sala. Mais do que a aparência bela, foi a aura de poder que fez Clara hesitar. Viemos lá de baixo, exclamou a mulher, seu olhar intenso, como fogo. Precisamos saber o que você fez, Vítor. Você não deveria estar aqui. Vítor respondeu, a voz trêmula, como se estivesse em choque. Para Clara, cada palavra devastava sua confiança. Ainda não é a hora. Shhh! Não é a hora? Olhe ao seu redor. O jogo se intensificou. Se não parar agora, você e todos nós pagaremos um preço alto. A mulher fez um gesto, e com um movimento rápido, algo se iluminou em suas mãos. Um objeto que refletia a luz como um punhal, implacável. O medo tomou conta de Clara novamente. Quem é você? Sua voz saiu mais forte do que esperava, arrastando a atenção da mulher até ela. Uma sensação estranha cresceu entre elas, uma conexão que Clara não compreendia, mas que a paralisou. Os olhos da mulher brilhavam, mas não como uma luz, mas como um aviso. Sou alguém que tem suas raízes neste lugar, Clara. Sua história está entrelaçada na minha, e também na dele. A mulher apontou para Vítor,
mas o olhar dela carregava um peso que Clara desconhecia. Uma revelação pairava no ar, um fardo que ambas compartilhavam. A palavra história fez Clara vacilar. O que poderia significar? A estranha conexão com Vítor, as semelhanças na foto. E o que ela tinha a ver com aquela mulher? Alimentada por perguntas sem respostas, Clara abriu a boca para perguntar mais. Mas antes que pudesse falar, a mulher continuou. Você precisa decidir. Estar com Vítor ou fora do castelo. Um caminho é de dor e segredos. O outro, talvez. Um grito ressoou do fundo, interrompendo-a. Clara se virou. Ouvira algo quebrar e, pela primeira vez, viu medo nos olhos de Vítor. Ele não estava apenas preocupado com o mordomo. Ele estava com medo dela. A tempestade rangia nas janelas e Clara sentiu um nó na garganta. O que ela não sabia poderia matá-la. Você está ligada a ele mais do que imagina. A verdade não vai te libertar, Clara. Vai te prender. A mulher falou, com certeza, mas Clara não estava disposta a ficar parada. Não enquanto todo este mundo se despedaçava ao seu redor. É tudo uma mentira. Eu preciso saber a verdade. Clara gritou. Sua voz ecoando nas paredes adornadas do castelo. As palavras escaparam como uma flecha, e com essas palavras, um segredo letal estava prestes a ser revelado. Um rugido de trovão mais forte ecoou, e então a luz do castelo começou a piscar. Um silêncio pesado seguiu, e Clara percebeu que o maior segredo ainda estava por vir. O que ela e Vítor estavam prestes a descobrir poderia mudar tudo, para sempre. A pergunta que reverberava era: até onde você iria para descobrir a verdade, mesmo que ela pudesse destruir você? O castelo tremeu com o estrondo do trovão e a mulher de cabelos grisalhos, que agora parecia tanto uma estranha quanto uma conhecida, Érica, avançou alguns passos. Os olhos dela refletiam uma mudança, uma urgência que Clara não conseguia compreender. O que realmente estava acontecendo? O momento congelou em uma mistura densa de expectativa e medo. Clara, Vítor sussurrou. Você precisa ir. Mas a mulher interrompeu. Não! Não adianta tentar protegê-la, Vítor. Clara está mais envolvida do que você imagina. Com as mãos trêmulas, Clara sentiu seu coração acelerando. Envolvida em quê? O que vocês estão escondendo? Eu só quero entender. Então ouça! Érica exclamou, e dentro de sua voz havia um poder que fez Clara recuar um passo. O que você faz aqui não é uma mera coincidência, Clara. Você está ligada ao nosso passado, mais do que você sabe. E agora pode ser tarde demais. O tom de Érica era grave, e as palavras atingiram Clara como uma onda de choque. O ar ficou pesado, e antes que pudesse juntar as peças, um grito cortante rompeu o silêncio. Clara virou-se rapidamente, e viu um jovem de olhos furiosos adentrando a sala, segurando uma arma. Era um rosto familiar, mas as feições estavam distorcidas pela raiva. Chega de segredos, ele gritou, e o som reverberou nas paredes. O mundo de Clara girou quando reconheceu aquela fisionomia. Era Lucas, o filho mais velho de Érica, amigo de infância de Vítor. Mas por que ele estava ali? O que ele queria? Lucas. Não.
Vitor implorou, estendendo a mão em um gesto que falhou em amolecer o olhar assassino do jovem. Você destruiu nossas vidas. Agora você vai pagar. Ele gritou, mas antes que alguém pudesse se mover, Clara sentiu um aperto em seu peito. Era como se a conexão a ligasse a todos ali, e a verdade escondida a consumisse. Você não pode fazer isso, Clara gritou, urgindo por um entendimento. Pode haver uma maneira de resolvermos isso. Resolver? Ou você acha que pode simplesmente entrar aqui e mudar tudo? Lucas respondeu, sua voz carregada de dor e desespero. Seu olhar passava de Vitor para Clara, e logo ela percebeu. O ressentimento que o jovem carregava era por ela também. Uma reviravolta terrível começou a soar. A arma tremia em suas mãos. Eu vejo a semelhança. Você não é uma estranha. Ele apontou para Clara e a realidade caiu sobre ela como uma tempestade descontrolada. Clara viu o outro lado da ligação, a percepção crua do que tudo isso significava. Não pode ser, Clara murmurou, a mente girando. Uma conexão entre eles. Uma história entrelaçada que parecia ter desabado com seu simples reconhecimento. Estamos todos conectados? E você saberá tudo em breve. Érica interveio, tentando se colocar entre Lucas e Clara. Mas a tensão estava em alta. Seja qual for a verdade que está escondida, ela não vai te proteger. Lucas gritou, e a saudade de anos de amizade com Vitor, ainda misturada à raiva desenfreada, transformava sua fúria em uma vulnerabilidade aterradora. Lucas, não devemos. Vitor começou, desesperado para alcançar seu filho. Mas tudo o que a sala oferecia eram ecos de desespero. A tempestade continuava lá fora, mas agora parecia uma mera sombra do que estava acontecendo ali dentro. Uma pressão caótica começou a envolver toda a cena, e Clara, paralisada, compreendeu que a verdade, talvez, fosse mais letal do que qualquer tiro. Como um filme se desdobrando em câmera lenta, viu Lucas apertar o gatilho. O barulho ecoou através do castelo. Um clamor que transformou toda a tensão em um novo tipo de silêncio. O que aconteceria agora? O que todas aquelas revelações significavam? Clara se deu conta de que nada seria como antes. O jogo havia mudado. E o castelo escondeu mais do que segredos. Ele abrigava a tragédia aqui. Ah, lembre-se. Se você gostaria de fazer parte da nossa comunidade exclusiva e receber todos os vídeos diretamente no seu celular, sem anúncios, basta clicar no link que aparece no primeiro comentário afixado. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio que se seguiu ao disparo foi cortante. Clara sentiu como se o mundo estivesse parado. O medo a envolveu como um manto pesado. Os olhos de Lucas estavam fixos nela, cheios de dor e fúria. E a arma ainda pairava no ar, como uma sombra iminente. Então, algo inesperado aconteceu. Um movimento rápido e uma figura encapuzada apareceu na porta, como um espectro emergindo da escuridão. Clara piscou, sem acreditar no que via. Era alguém do seu passado, alguém que ela não via há anos, sua tia Rita, que acreditava estar morta. Clara se lembrou das histórias que ouvira quando era criança, sobre um acidente trágico que a tirara da vida deles. Mas ali
estava ela. Lucas, não! Rita gritou, a voz potente e autoritária. O tom dela cortou a tensão como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela. Uma reviravolta na narrativa que ninguém poderia prever. Você a conhecia? Clara mal conseguiu sussurrar, a incredulidade estampada no rosto. O que isso significava? O labirinto da verdade que a cercava estava se transformando em um emaranhado ainda mais intrincado. Precisamos sair, Clara. Rita puxou a sobrinha para trás de si, como uma leoa protegendo seu filhote. Vitor, temos que ir agora. Este comando chocou Vitor, que hesitou confuso. Rita, você não deveria estar aqui. O que você estava fazendo? Por que você não me disse? Tempo para explicações não é o que precisamos agora. Ela disparou, sem desviar o olhar de Lucas. A última coisa que você precisa é de mais um escândalo. O jovem, ainda em estado de choque, olhou entre Clara e Rita, como se suas emoções conflitantes o rasgassem por dentro. Quem é você? Perguntou, a voz tremendo de raiva e confusão. Ninguém, Lucas. Ninguém que deva lhe interessar. Rita respondeu, cuspindo as palavras como se cada sílaba fosse uma bala. Deixe Clara em paz. Isso é mais sobre você do que você imagina. A tensão estava em ebulição, e tudo parecia estar um passo de explodir. Olhou para sua tia, buscando respostas em meio ao caos que se desdobrava. Ela ainda não sabia o que tudo isso significava, mas uma percepção horrenda começou a se formar em sua mente. Você não estava morta, Clara murmurou, a voz quebrando ao trazer à luz uma realidade terrível. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. O que mais ela não sabia? O que Rita realmente tinha a ver com o castelo, com Vitor, e com tudo o que acontecera até então? Clara, você não entende. Tudo isso está interligado. Rita continuou, agora com um tom mais suave, quase suplicante. Eu estava tentando te proteger. Quando você nasceu, um pacto foi feito. Mas, agora, os segredos do passado estão se desdobrando. E todos nós pagaremos um preço. Um tremor percorreu o corpo de Clara. Aquela conexão nebulosa, o destino que pareciam partilhar, tudo começava a se misturar com um medo palpável. Poderia Rita ser a chave para entender a sua verdadeira identidade? Mas por que ela estava escondendo tudo isso? Um encontro entre a dor e a esperança. Volte! Isso não é um jogo. Vitor, o medo o transformara em uma sombra do que ele deveria ser. Lucas, sem saber em quem confiar, olhou de um lado para o outro. Alguém vai se machucar e vai ser sua culpa, Vitor. Eu não posso mais ficar calado. Com a tensão crescendo, o castelo parecia gemer, respondendo ao conflito que se desenrolava. O céu rugia lá fora, e cada trovão parecia pulsar em sintonia com o caos interior que agora dominava o recinto. Clara sentiu que não havia saída, e o maior terror era que, em meio ao tumulto, ela poderia ser a peça central de uma tragédia que nem sonhava viver. Eu não vou deixar você levar Clara, Lucas gritou, a voz quebrada. O destino já decidiu? Rita, determinada, estendeu a mão para Clara.
Confie em mim. Você é mais do que você acredita. Mas o que isso realmente significava? Seria um convite para a verdade ou um caminho para mais dor? Neste momento de caos e revelações, Clara estava à beira de uma nova realidade. Mas ainda assim, a pergunta pairava no ar, capaz de alterar tudo. Até onde ela iria para desvendar a verdade que parecia querer consumi-la? O que mais seria revelado? O castelo, como um espectador silencioso, estava prestes a guardar mais segredos, e Clara sentiu que a tempestade ainda não tinha terminado. Clara sentiu a tensão no ar, o peso das revelações e a fúria de Lucas. O castelo parecia viver, respirando os segredos que se entrelaçavam em cada canto. Os relâmpagos iluminavam a sala, e a raiva de Lucas ecoava nas paredes, reverberando nas emoções complexas que todos sentiam. "Você não é uma estranha!" Lucas gritou, a arma firme em suas mãos. "Você tem culpa no nosso sofrimento." "Lucas, não!" Vitor implorou, tentando desacalmá-lo, mas o jovem estava além da razão. Era um olhar descontrolado, uma tempestade à beira de um colapso. "Todos aqui têm sua parte na história, e agora acabou." Lucas respondeu, olhando fixamente para Clara. "Você não faz ideia do que está acontecendo. Faz? Isso é maior do que você pode imaginar." Clara, confusa e assustada, apenas balançou a cabeça. O coração batia forte, como se quisesse sair do peito. Não era só a revelação de estar ligada a Vitor, ou a aparição de Rita. Havia algo mais, sensação perturbadora de que algo sombrio estava prestes a ser revelado. "Você não pode fazer o que você está pensando", Clara afirmou, sua voz tremendo, mas com uma determinação súbita. "Você só vai piorar tudo." Mas Lucas não escutou. Ele manteve a arma apontada, e Clara se lembrou da foto. O rosto de sua mãe na imagem amassada, o olhar profundo, e ao lado, sua própria criança refletia um eco distante. O que mais poderia ser verdade? O castelo ocultava um emaranhado de segredos, e cada instante parecia fazer parte de uma teia maior. Então, do fundo do corredor, um som perturbador preencheu o ar. Um grito. Não um grito de raiva, mas um de dor. "Mãe!" alguém chamou. Clara virou-se, e o mundo parou. Diante da entrada, uma figura desgastada apareceu, com um olhar vazio, batendo contra a luz que mal iluminava a cena. Era a mãe de Lucas, a mesma mulher que havia desaparecido anos atrás, que Clara pensava que estivesse morta. Ela parecia mais velha, frágil, mas o mesmo olhar intenso persistia. Uma onda de choque percorreu a sala, como se um trovão acontecesse ali mesmo, em suas almas. "Você está viva?" Lucas mal conseguia acreditar. O olhar, que antes era de fúria, agora se transformou em confusão e amor. "Onde você esteve? O que aconteceu?" "Lucas, eu não," a mulher balbuciou, as palavras mal saindo. "Fui forçada. Não pude voltar. O pacto não há como explicar agora." Rita olhou para ela, pálida. "A verdade estava escondida há muito tempo, meus filhos, mas agora não conseguimos escapar dela." As vozes se misturavam em um turbilhão de emoções. Clara sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. "Você," Clara começou, tentando entender. "Você está aqui por causa do pacto?" Sua própria voz parecia um eco distante. Era impossível absorver o que estava acontecendo. "Sim," a mulher respondeu,
ainda parecendo em estado de choque. Eu estava tentando proteger vocês todos. Mas as consequências, elas voltaram. E agora o preço é a vida de alguém. Uma aura de desespero tomou conta do ambiente. Clara se sentiu perdida no meio de revelações que se desdobravam rapidamente. Uma linha tênue entre amor e ódio se tornava difusa. Quem eram realmente aqueles que a cercavam? E qual era o verdadeiro custo dos segredos que haviam guardado por tantos anos? Enquanto a tensão atingia seu ápice, algo estourou. O castelo tremeu com um estrondo, e a luz começou a piscar de maneira frenética. Uma nova presença parecia entrar em cena. E tudo o que Clara desejava era escapar, mas estava presa em um labirinto que a aprisionava. Paralisada, ela percebeu que a batalha entre os segredos e a verdade tinha acabado de começar. "Você não pode nos deixar, mãe!" Lucas gritou, o desespero agora dominando sua voz. Mas a resposta seria tão amarga quanto a revelação. "Mas vocês precisam entender. A história de vocês não é apenas de sangue. O amor e o ódio caminham juntos, e alguém deverá pagar." Nesse momento, Clara sentiu algo frio e metálico na garganta. A verdade estava ali, prestes a se desdobrar. Mas o que ela realmente valia? Estaria disposta a descobrir mesmo que fosse devastadora? O eco de um novo conflito se aproximava, e a tempestade lá fora ressoava em seus corações, como se o castelo em si estivesse prestes a revelá-los a um futuro aterrador, onde cada revelação poderia ser letal. Clara sentiu a intensidade da cena, uma tempestade de sentimentos se agitando em seu peito. O olhar de Lucas refletia tumulto e raiva, enquanto a mãe dele, de pé e aparentemente viva, mudava tudo ao redor. O castelo, que antes parecia ser um abrigo de segredos, agora se tornava um campo de batalha. A tensão pairava no ar. Cada respiração pesada, cada batida de coração, como se o universo estivesse prestes a colidir. Era tudo tão confuso. A mulher que muitos pensavam estar morta retornava com uma verdade devastadora. Clara piscou, tentando entender. "Mãe, você está?" Mas as palavras falharam. A sala estava cheia de olhos. Todos olhavam, em choque, esperando o que viria a seguir. "Mãe!" Lucas gritou, a voz se despedaçando. "Onde você esteve? O que aconteceu? Por que você não voltou antes?" Ela parecia hesitar, com as mãos trêmulas, como se um peso invisível a segurasse. "Lucas, eu não tinha escolha. Tive que me esconder. Você não pode entender. O pacto que eles fizeram era por segurança, para proteger você e o seu pai." Clara sentiu um frio na espinha. O que isso significava? A revelação estava apenas começando. O olhar de Vítor se tornara sombrio, cheio de desespero. Ele tentava processar tudo, mas a ficha ainda não caíra. "O que você está dizendo? O que é esse pacto?" O silêncio tomou conta, como se até o castelo estivesse segurando a respiração. Então, algo mudou. Rita, que observava tudo com uma expressão de dor, gritou: "Chega! Vocês não têm ideia do que estão falando. Clara, você não pode ficar aqui. O perigo está mais próximo do que imagina." Clara a olhou, mas antes que pudesse entender, a armadilha do momento se fechou. De repente, um barulho ensurdecedor cortou a atmosfera carregada. A porta do salão explodiu com um impacto, e uma sombra imensa entrou, quase como se o próprio castelo estivesse se rebelando contra eles. Era um grupo de homens uniformizados,
todos mascarados, com expressões cruéis. Vocês não vão sair. O tempo dos segredos acabou. Um deles gritou, avançando. Clara sentiu o sangue esquentar, seu coração disparar. Aquela noite que começou como uma tentativa de ajudar, se transformara em uma verdadeira tempestade de horrores. Os olhos de Lucas e Vitor se encontraram, ambos surpresos. Não, eles não podem estar aqui, Vitor gritou, compreendendo que a situação estava além de sua capacidade de controle. O grupo avançou, e havia uma determinação que parecia deslocada, urgente. Clara se foi. A adrenalina percorreu suas veias, e antes que pudesse pensar, a verdade explodiu como um fogos de artifício. Você não é só uma testemunha, Clara. Você é o alvo. A revelação estourou como um relâmpago. Aqueles homens estavam ali por causa dela. Algo que ela desconhecia desde sempre, agora estava se tornando palpável e mortal. A confusão tomou conta de todos, e a porta se fechou com um estrondo, bloqueando a única saída. Levante-se, um dos homens bradou, vindo em direção a ela. Clara se viu encurralada, cada palavra triplicando sua respiração. O peso das revelações, o destino dos que amava e a urgência do momento a pressionavam. Eu não sou nada, Clara se tentou defender, mas as palavras saíram fracas, perdidas em meio ao turbilhão. Você é tudo, e deve ser punida, assim como sua família. Ele puxou uma arma e Clara se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Uma onda de calor e medo a envolveu. Desespero se misturou ao choque. O mundo que conhecia desmoronava ao seu redor. E nesse instante, quando Clara pensou que era o fim, uma luz cortou a escuridão. Rita, em um movimento rápido, lançou-se à frente de Clara, bradando: o passado deve ser confrontado agora. A verdade não pode permanecer escondida. Um tiro soou, cortando o ar. O castelo pareceu tremer e tudo ao redor desabou em um caos absoluto. Clara gritou, mas foi abafada pelo som ensurdecedor. Era o início de um novo ciclo de mágoa e revelações. O que havia acontecido? E quem realmente estava no comando? O terror se estampou no rosto de todos, e Clara sentiu que, por mais que tentasse escapar, as sombras do passado a alcançavam. Ela não poderia mais escapar da verdade que estava prestes a ser revelada, nem das consequências que viriam logo em seguida. Desesperadora, a única certeza que Clara tinha era que nada na vida dela voltaria a ser igual. O silêncio que seguiu ao tiro era ensurdecedor. Clara mal conseguia respirar. Rita, com seu corpo em frente a Clara, parecia uma muralha contra o caos. Mas a verdade era que seu gesto só aumentava o medo. O homem mascarado anunciou a presença no salão com um grito. O que ele queria? O que havia se desenrolado? Não se mexam, ordenou, levantando a arma de novo, a tensão cortando o ar como uma faca. Clara sentiu o coração disparar. O que fazer? O instinto dela era correr. Mas onde? Lucas, ainda processando a situação, hesitava entre o desejo de proteger a mãe
e a raiva que fervia dentro dele. Rita olhou para Clara com um ar que misturava determinação e desesperança, como se estivesse prestes a revelar tudo. Clara, a razão pela qual você está aqui, isso é maior do que todos nós. O pacto. Suas palavras eram apressadas, mas interrompidas por mais gritos e uma luta que irrompeu ali mesmo. Os homens entraram em ação. Um deles se virou para Lucas, e o medo nos olhos do jovem era palpável. Com um movimento rápido, um deles derrubou Rita ao chão. Clara gritou, um grito cortante e desesperado que ecoou pelo vasto salão do castelo. O coração dela disparava e a realidade se tornava esmagadora. Então, como se o próprio destino decidisse intervir, o castelo tremeu. As paredes pareceram vibrar. A luz começou a piscar e um novo trovão ressoou como um aviso. Um sinal de que algo estava prestes a mudar dramaticamente. E em meio ao tumulto, uma queda. Um dos homens, empurrando Rita, tropicou para trás e esbarrou em algo. Uma porta se abriu e do escuro, uma figura saiu. Clara ficou paralisada quando reconheceu aquele rosto familiar. Era ela mesma, uma versão mais velha, com os mesmos olhos e o mesmo cabelo. Clara se viu diante dela, a imagem dela mesma em algum ponto do futuro. Clara, precisamos conversar. A versão mais velha sussurrou, o olhar penetrante e sereno. Era um choque, uma impossibilidade, mas ali estava. Apenas alguns passos separavam as duas. As vozes dos homens e os gritos de Lucas desapareceram em segundo plano. Era como se o tempo houvesse congelado. Apenas Clara e sua versão mais velha existissem. Você não pode ficar aqui. A mulher mais velha continuou, o olhar cheio de uma sabedoria que Clara não compreendia. Há muitas verdades a serem reveladas. Você está no meio de algo que não é só sobre você. Não é só sobre o castelo ou sobre Vitor. Está além disso. Quem é você? Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula, a mente em turbilhão. Sou você, a mulher respondeu com um tom grave, mas já havia uma mudança no ar. A versão mais velha parecia se desvanecer, um brilho de luz vindo do seu corpo, como se ela estivesse pronta para revelar algo ainda mais chocante. O pacto não é apenas um pacto, Clara. É uma prisão. E você está aqui para decidir. Com esse último aviso, a figura se dissipou e o caos voltou a dominar a cena. Todos agora estavam em movimento, a arma nas mãos de um dos homens quase esquecida. Clara olhou para Lucas, que estava perplexo, e para Vitor, que tinha uma expressão de horror ao observar a cena. O silêncio foi quebrado por um grito ensurdecedor, e em um segundo, o castelo tremeu novamente. Uma luz intensa explodiu pela sala, cegando os presentes momentaneamente. E quando a visão se restabeleceu, alguns dos homens estavam no chão, mas havia uma ausência também. Onde estavam os outros? O que tinha acontecido ali? A verdade estava se desdobrando, e Clara sentiu que não conseguia mais acompanhar. Uma conexão visceral
a unia a cada um deles no salão. E agora, com seus desejos e medos entrelaçados, a pergunta que ecoava em sua mente era: qual seria o preço a pagar por descobrir essa verdade sombria? O castelo ainda olhava, esperando, guardando segredos e promessas. Clara estava no centro de tudo, uma peça-chave no quebra-cabeça mais complicado de sua vida. O que viria a seguir? Clara sentiu a intensidade no ar. A versão mais velha de si mesma havia surgido como um fantasma, e a confusão se espalhava entre os rostos ao seu redor. O caos parecia estar longe de acabar. O homem mascarado continuava a mirar com a arma, e a pressão aumentava. O coração de Clara estava acelerado como um tambor, e tudo ao seu redor parecia girar. "Quem é você?" Lucas gritou, mal conseguindo acreditar na situação. O castelo tremia. A tempestade lá fora rugia. E tudo parecia prestes a estourar. "Eu sou você, em um futuro que você precisa entender." A imagem dela mesma respondeu, mas a voz não tinha a suavidade que Clara esperava. Era dura, carregada de urgência. As palavras penetraram Clara como uma lâmina. O que isso significava? A mente dela estava em chamas, cheia de perguntas. Os homens deixavam claro que não estavam lá para dialogar. "Silêncio, agora!" gritou um deles, voz grossa e ameaçadora. Ele se aproximou e o clima esquentou. O barulho dos trovões lá fora parecia ecoar a tensão crescente. A figura mais velha de Clara olhou para os homens, determinada. Eles não são seus inimigos. O passado está prestes a se revelar. Você tem que decidir. Um lampejo de luz iluminou sua face, e algo no tom dela fez Clara hesitar. O que estavam escondendo? Aquela fraqueza estava se transformando em poder, uma força que Clara nunca conhecera. Logo o clima mudou. A luz se apagou por um momento, e tudo parecia se deslocar. O homem mascarado fez um movimento brusco. Ele empurrou Lucas para o lado, e antes que Clara pudesse reagir, disparou a arma. O estalo foi ensurdecedor, rasgando o ar como um peido de trovão. Mas ao invés de um corpo caindo, tudo ficou em câmera lenta. O tiro atingiu a figura mais velha, e Clara gritou, paralisada. A mulher mais velha a olhar para ela em um instante, sussurrando: "Você é a única que pode mudar o fim." E em seguida se desfez em luz, como uma chama se apagando. Clara ficou atordoada, sem entender nada. Todo o alicerce de sua realidade estava ruindo. O silêncio tomou conta, mas só até que uma das sombras que aguardava atrás dos outros homens começou a se mover. Era um jovem, e Clara abriu os olhos, reconhecendo-o. Era Pedro, um amigo da infância, alguém que havia se perdido na memória. O que ele estava fazendo ali? O mundo girou novamente. "Você nunca deveria ter vindo aqui, Clara." Pedro gritou, seus olhos cheios de raiva e tristeza. "Estava tudo planejado. Você não podia saber. O pacto foi feito." Clara se sentiu como se tivesse levado um soco. O que ele queria dizer com planejado?
Ela olhou para os homens em estado de choque. O que estava acontecendo? Tudo aquilo se encaminhava para um colapso absoluto que tornava a realidade cada vez mais alienante. O recente passado estava emaranhado nas sombras. Você está comigo ou com eles? Pedro continuou, a tensão crescendo em sua voz. Você não sabe quem realmente é, mas eu sei, e você precisa escolher um lado. Um grito ecoou pela sala. A esposa do homem mascarado, com seu olhar cheio de dor, apressou-se em direção a eles. Meu filho, ele não deveria estar aqui. A revelação ressoou como um soco no estômago. A verdade era que Pedro e Lucas eram irmãos? O choque era palpável. Clara sentiu o coração no peito acelerar ainda mais. De repente, uma nova onda de luz inundou o ambiente, e tudo ficou brilhante por um instante. A luz revelou uma mesa, coberta por documentos. Clara caminhou até lá instintivamente e viu. Eram contratos, registros de família, e em um deles, um nome que congelou sua mente. Clara. Ao lado, o sobrenome dela estava associado a um legado de poder. Você pertence a isso, Clara. O homem que disparou a arma gritou, sua voz cortante. Você é a chave para tudo, a única que pode acabar com esta guerra. A adrenalina subia. Clara, com o documento em mãos, questionava tudo o que acreditava saber sobre sua vida. Uma guerra. Seu passado tinha um legado que ninguém havia contado. E qual era seu papel nessa trama? O castelo estremeceu com um novo trovão, como se reagisse à revelação. Prepare-se para as consequências, gritou alguém da escuridão. Mas o que isso significava? Clara sentiu um choque em seu corpo, e o frio percorrer a espinha. Um nó se formou em sua garganta, e tudo o que havia construído até ali estava desmoronando. O futuro dela estava diante de si, esperando por uma escolha. Mas a pergunta ainda ecoava como um eco sombrio. O que mais a verdade poderia derreter? Clara estava prestes a descobrir que o que considerava um lar estava carregado de sombras e que o risco poderia ser maior do que jamais sonhara. O silêncio pesado foi quebrado por um barulho ensurdecedor. O homem mascarado, com os olhos cheios de ódio, estava prestes a disparar novamente. Mas algo mudou no ar. A luz começou a piscar e todos pareciam desorientados. Clara viu Lucas se aproximar, a expressão de raiva misturada com medo. Mãe, não! Lucas gritou, tentando se colocar entre a arma e Rita. O pânico cobriu o rosto dela e Clara sentiu que o tempo havia desacelerado. Você é tudo o que eles querem, o homem gritou. E nesse instante, a máscara da verdade estava prestes a ser retirada, revelando o horror que o cercava. O destino deles estava prestes a ser decidido em um único segundo. Então, uma explosão de luz irrompeu, e o castelo praticamente pareceu tremer. Todos se viraram para a origem do clarão, quando, de repente, um som ensurdecedor cortou o ar. Desesperada, Clara lançou um olhar ao documento que segurava. Era a conexão que precisava, a peça final do quebra-cabeça. O pacto não é só um documento, é um fardo, ela gritou.
suas palavras ecoando pelo salão. Nós somos todos prisioneiros desse legado. As expressões mudaram de raiva para confusão. O homem mascarado hesitou, permitindo que a luz da veracidade penetrasse no terreno escuro onde estavam. E no fim, os olhos de Lucas se encontraram com os de Clara. Uma faísca de entendimento. Juntos podemos acabar com isso, Lucas disse, sua voz segurando um tono de esperança. Precisamos enfrentar nosso passado e dissolver o pacto que nos prende. O homem mascarado, agora tenso, retrocedeu um passo. Clara aproveitou a oportunidade e gritou: se não pararmos isso agora, todos nós sofreremos as consequências. Essa guerra só vai nos destruir. Com um golpe de audácia, Rita tomou a frente novamente. Você é mais forte do que pensa, Clara. Este legado não é seu para carregar. É hora de quebrar as correntes. E algo começou a mudar no salão. O ambiente se tornava menos opressivo enquanto a verdade tomava conta. Clara respirou fundo, sentindo esperança pela primeira vez. Juntos, eles podiam enfrentar qualquer coisa. Por favor, mude o curso disso. Clara olhou para o homem mascarado, agora trêmulo diante da determinação deles. Você também está cansado de lutar. Nós podemos encontrar um caminho diferente. E como um arco-íris após a tempestade, a humanidade voltou a brilhar nos olhos de todos. O homem abaixou a arma, revelando cabelos grisalhos. Talvez vocês estejam certos, ele murmurou, a voz quase quebrada. Estamos todos presos em uma rede que nunca pedimos. Nesse momento, as paredes do castelo pareceram exalar um alívio. As sombrias memórias do passado começaram a se dissipar. A história, que antes era um amontoado de segredos e dor, agora ressoava com promessas de um novo começo. Todo o ambiente parecia reflexivo. Os desafios ainda estavam por vir, mas a coragem se tornou a ponte para um futuro renovado. Clara sentiu um aperto no coração, mas desta vez era uma mistura de leveza e determinação. Enquanto Lucas se aproximava dela e Rita, um sussurro ecoou na sala. Uma nova possibilidade, uma nova narrativa começando a se desenhar na bruma do desconhecido. O castelo, agora mais suave sob o toque da verdade, guardaria a lembrança de um passado que, embora doloroso, levou a um renascimento. A vida seguia em frente, e com ela um novo futuro. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Até onde você iria para enfrentar os próprios demônios? O que mais poderia ser revelado? E antes de sair, uma certeza sussurrou em seu coração. A vida dela ainda tinha muito a ensinar e muitos caminhos a percorrer. E aí, pessoal, se você chegou até aqui, isso significa que a história te pegou. Não perca a chance de ficar por dentro das próximas aventuras. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão like e ajude a alimentar o algoritmo que nos mantém juntos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desenlace. Este é o momento de demonstrar seu apoio.
Não espere mais um segundo para compartilhar. Junte-se à nossa comunidade super exclusiva clicando no link no primeiro comentário.